Olá, paz e bem, eu sou a Ana do blog Salus in Caritate e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre um assunto que considero muito importante nessa jornada cristã que nos propomos a fazer. Conhecer Deus. Uma das coisas que eu acredito que é mais confuso quando a gente está começando e até durante o caminho é ter uma real imagem de Deus. É importante observar que muito do que a gente tem da imagem de Deus não é a imagem de Deus toda, né? Nós temos percepções de alguns atributos de Deus. Isso é tão importante, tão maravilhoso, que nós podemos olhar para as nossas vidas e observar quando Deus desvela alguns dos seus atributos. Só que essa imagem, muitas vezes, ela pode ser alterada. Pode ser que no fundo você tenha alguma imagem de Deus que não seja de fato Ele. Pode ser que seja alguma coisa que aconteceu com você, pode ser alguma coisa que você no fundo, lá na consciência, acredita que Deus é assim. Então, hoje eu quero te convidar a analisar um pouco, observar, olhar para dentro de você, qual é a imagem que você tem de Deus. E para isso é importante observar as idades da vida. Por exemplo, como você pensava em Deus, o que você achava de Deus quando você era criança, depois adolescente, depois jovem. E agora, se você já é adulto ou idoso, qual é a imagem que você tem e teve de Deus durante todos os períodos da sua vida? E é importante observar que muitas vezes existem algumas situações específicas que podem, digamos assim, fechar essa imagem que você tem de Deus e mesmo que depois você mude o seu comportamento, aquilo ainda permanece lá no fundo da sua consciência. Por exemplo, vou citar aqui um fato que aconteceu quando eu era criança. Nós morávamos num terreno que o terreno era grande, mas a casa era pequena. Havia um guarda-roupa para todos nós, então éramos em 4, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Ele era aquele bem antigo, não tinha gavetas, ele tinha o lugar de pendurar as roupas e algumas prateleiras. E eu lembro que o sonho que eu tinha era ter um guarda-roupa. Eu não tô falando isso pra qualquer coisa, não. Eu só tô dando um exemplo porque na minha realidade, naquele momento da minha infância, quem poderia suprir isso que eu estava pedindo, que era um guarda-roupa, era Deus, já que meu pai e minha mãe visivelmente não podiam, porque se eles pudessem eles já tinham feito, né? Eu não recebi esse guarda-roupa que eu tinha pedido. Mas eu lembro que uns anos depois, nós mudamos de casa para uma casa melhor, uma casa mais dividida e houve a oportunidade de eu ter o meu guarda-roupa, mesmo dividindo o quarto com a minha irmã, como a maioria de todo mundo aqui nesse país. Esse fato do não de Deus naquela situação, que não foi um não, né? Mas assim, simplesmente o não cumprimento de um pedido poderia ter me gerado alguma imagem de Deus ruim. Tipo, Deus não me dá as coisas, né? Deus é injusto, ou sei lá o quê. Porque também tem as comparações com as outras pessoas que vivem ao nosso redor, enfim, várias coisas que você aí também sabe, né? Observe a sua infância e vê isso. Veja as situações, qual foi a ideia, a imagem de Deus que acabou calando em você. Isso também vai com a percepção de achar que ele é laxo demais, ou que que ele não é um Deus que faz justiça, enfim. Todas essas coisas, tanto para o excesso quanto para coisa muito aberta, muito ok, né? Precisa ser ordenado, né? Precisa ter uma noção mais equilibrada dos atributos de Deus. Depois de fazer isso, você deve observar qual é a sua relação com cada pessoa da Santíssima Trindade. Como é que você se relaciona com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? São Luís Grião de Montfort, ele incentiva muito isso quando vamos receber Jesus Eucarístico. E todo mundo sabe, você também sabe, que quando você se refere a um, você fala com todos, porque a Trindade é um só. Mas é importante observar que da mesma forma que existem os atributos de Deus, que mostram quem é Deus, né? Existem também alguns atributos que estão relacionados com cada pessoa da Santíssima Trindade. Então Deus Pai é o Criador. Como é que você se relaciona com essa história de você ter sido criado, único e irrepetível, com o cuidado de Deus de ter te criado, com a família que Ele te deu, com o aspecto da criação no seu dia a dia, as coisas que acontecem, os sonhos que você tem e que não foram realizados e outros não. Como é que você lidar com Deus Pai? Muitas vezes a gente se esquece de Deus Pai, né? Por mais que quando falamos com a Trindade toda, mas é importante lembrar desse aspecto de agradecer a Deus Pai, o Criador.
agradecer por termos sido criados. Você tem essa realidade, você tem essa frequência de conversar com Deus Pai? E principalmente, qual é a sua relação com a paternidade de Deus? Porque o relacionamento com essa paternidade que vem de Deus Pai supre em nós muitas faltas de paternidades. Paternidades que vêm do pai biológico, paternidades que vêm do padre, ou da falta do padre, ou da limitação do padre. Esse seu relacionamento com Deus Pai é que supre todas as outras paternidades inferiores. Então, é muito curativo, na realidade. Também uma oportunidade de se corrigir, porque ele, como pai, você passa a ter um outro aspecto de conselho, um outro aspecto de relacionamento com Deus. O filho, como é que você se relaciona com a redenção? Você consegue ter noção que ele poderia ter salvado o mundo com uma única gota, mas ele deu até a última gota de sangue? E que isso caracteriza a radicalidade cristã? Como é que você vem respondendo a isso? Como é que é o seu ato de fé? Fé é uma resposta. Como é que você responde a isso? Como é que você consegue lidar com essa entrega tão grande? E você consegue, ao menos, pedir a graça de atualizar em você isso que Ele conquistou por nós? Ele nos salvou de nós mesmos? Não só como se fosse pouco, né? O inferno e tudo mais, mas Ele nos salvou também de nós mesmos, das nossas concupiscências, das nossas mazelas, nos deu remédio para tudo isso. Como é que você se relaciona com isso? E, enfim, o Espírito Santo. Você tem, de fato, um relacionamento com o Espírito Santo no sentido próprio de quem ele é? O transformador, o consolador, o que move todas as coisas e o que esclarece as coisas? Você tem relacionamento com ele no sentido próprio da palavra que ele foi mandado para ensinar? O Espírito Santo lhes ensinará. Você é movido, é dócil aos ensinamentos do Espírito Santo? Você é dócil a tudo que ele coloca no teu caminho para que você possa saber e, enfim, agir? É muito importante que na história da igreja, a maioria dos santos dos primeiros séculos da igreja, eles tinham contato com o que hoje nós chamamos Lexum Divina, mas tinha outra interpretação Lexum Divina. Não era um estudo mais parecido com um estudo bíblico. Alguns são muito bons, obviamente, mas a tradução é lição divina. Ao escutar a palavra de Deus, você recebe uma lição. E depois que você recebe a lição, você aprende e faz. Eles estudavam um versículo e entendiam: Deus está me dando uma lição. Eu aprendi e vou fazer. Você tem essa realidade, essa vivência prática do Espírito Santo? Porque essa é a vivência prática do Espírito Santo. Você escuta, tem a alma docilizada, você tem a alma realmente convertida por aquilo e você age. Você não fica esperando, você não fica pensando, mas você simplesmente é dócil à ação do Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós conversamos com cada pessoa da Santíssima Trindade, o nosso relacionamento com a Trindade vai se aprofundando e nós temos noção de conhecer Deus. E conhecer a Deus, ele tem um efeito muito positivo, o maior efeito positivo, que é você consegue detectar o que vem de Deus ou não. Quando você de fato o conhece, todas as vezes que você começa a escutar alguma coisa da doutrina, alguma orientação da igreja, você vai olhar e vai falar: não, ele de fato falaria isso. Ele de fato falou isso. Isso é a cara dele. Ele de fato é assim. É isso que é a base da espiritualidade. Nós nos preocupamos com muitas coisas, mas o que mais temos que nos preocupar é buscar a Deus. São Bento, ele diz na regra dele que o monge é aquele que busca a Deus. O termo que ele usou também pode ser, ele escreveu em latim, o termo que ele usou também pode ser traduzido como perguntar. Você pergunta por Deus? Onde eu posso encontrar Deus? Você já tem a resposta. Na Santa Eucaristia, na igreja, na comunhão com os irmãos, no padre, quando ele sai em persona Christi, na homilia, você pode encontrar
Deus ali também. Você pode encontrar Deus no seu mais íntimo, né? Quando você se recolhe em oração. Mas você também deve se perguntar, como? Como eu posso buscar Deus melhor, mais? Eu de fato estou buscando? Isso é o que caracteriza um monge. Um monge é um buscador. E nós também somos buscadores. Eu estou amando? Eu estou buscando? Então essa é a reflexão de hoje, é a base de tudo. Sem isso, você não consegue entender absolutamente nada. Você não consegue ter alicerces firmes para absolutamente nada. Paz e bem, até a próxima. Tchau, tchau.